Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à live hoje pelo Centro Espírita Antônio Monteiro. Então sejam todos bem-vindos, nos sintonizando com a espiritualidade amiga e nos preparando para o estudo de hoje. Estudo do livro Alvorada Cristã, pelo Espírito Neio Lúcio com Chico. Um livro bem legal, bem interessante. A lição de hoje é a 32, Sentença Cristã. Então aproveitem depois para dar uma olhada nas demais. Quem pegou só a de hoje, é um livro muito legal. Cada lição traz muito aprendizado e acho que é importante dar uma olhadinha no livro e acrescentar um pouco mais. Aproveitem também para conhecer as mídias sociais da casa, dar uma passeada, então é importante, vai lá. Curte a página, se ainda não curtiu, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhar o restante do estudo. Então, acredito que para começar é legal contar qual é exatamente essa lição de hoje, que a gente vai estudar junto. Gente, eu não vou ler a sentença, o tempo não é tão grande assim, então na verdade eu vou comentar, eu vou contar e a gente vai ver o que tira de aprendizado principal dessa lição. Qual que é? O que fala a sentença cristã? É um juiz que era muito rigoroso na aplicação das leis humanas e que num determinado momento, mas ele também, além de ser juiz e ser rigoroso, ele era fiel ao estudo do Evangelho, então ele estava envolvido em toda essa questão de desenvolvimento pessoal e estudo do Evangelho. Ele proferia diariamente muitas sentenças e ele percebeu que isso estava endurecendo o seu coração. Gente, frisando que eu estou contando do meu jeito, mas depois vocês podem ir lá no item 32 e dar uma lida na íntegra conforme o Neio narra. Enfim, esse juiz estava sentindo que seu coração estava endurecido e ele queria esclarecer esse espírito e ele pediu auxílio ao mestre numa noite, pediu que recebesse alguma orientação, algum auxílio nesse sentido. E aconteceu. Ele sonhou que Jesus vinha tirar todas as suas dúvidas. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e foi narrando quais eram as dúvidas. Então, por exemplo, ele questiona que postura adotar, por exemplo, diante de um homicida. Como que faz? O que fazer? Jesus lhe respondia: o criminoso está condenado a receber o corretivo como doente da alma. Aí ele vai lá e questiona, tá, e como agir com um delinquente rude? Jesus fala que ele estava condenado a receber o nosso auxílio através da educação. Educação esta por um amor paciente e construtivo. Jesus explicou. E ele pensativo continua, tudo bem, e que corrigenda aplicar um preguiçoso? Jesus vai lá e fala, esse está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o próprio suor do seu corpo, ou seja, com seu esforço. E ele vai, tá, e o que eu faço com uma mulher pervertida? Essa precisa do nosso amparo fraterno, para que ela consiga se reerguer com dignidade. E o juiz questiona, e como lidar com o ignorante? Ah, esse está condenado aos bons livros. Gente, assim ele vai questionando várias situações. Ele apresenta o problema e Jesus vai lá e apresenta as soluções. Mas o que a gente vai percebendo na medida que a gente lê a história? Em nenhum caso Jesus foi aquele juiz rigoroso, cruel. Em todos eles, a resposta de Jesus envolve o quê? Amor, compreensão, tolerância e apoio para que a pessoa consiga superar a dificuldade. Ele não vê as pessoas mencionadas, o fanático, o criminoso, o preguiçoso, ele não vê as pessoas como aquele rótulo tão negativo, tão pesado. Jesus vai além. Ele enxerga o espírito, o ser humano que tem possibilidades de crescer, de se desenvolver
e sair daquele problema. E isso é algo lindo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, ele não ficou preso no rótulo que ele foi dando para as pessoas nas determinadas situações. Por trás de cada um que era apresentado, Jesus enxergava um potencial evolutivo. Ele via uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. E o juiz continua. E o assassino, por exemplo, esse está condenado ao hospício para curar sua mente envenenada, ou seja, todos eles há alguma possibilidade de tratar, de cuidar, e há uma possibilidade de melhora. O que o juiz percebe com isso? Que ele ia ter que voltar lá para os seus processos, para as peças que ele já tinha emitido e rever tudo isso. Então, ao invés de simplesmente colocar castigos, o que ele precisaria? Educação, fraternidade, compreensão. Então, ele precisaria rever todo o trabalho que ele já havia feito. Diante disso tudo, de todos os exemplos, ele ficou curioso. E com relação a mim mesmo, ele tem a coragem de perguntar. E a mim, com relação a mim, o que fazer? Jesus responde. Ele, como cristão, estava condenado a compreender, ajudar, amar e perdoar. Ele tinha que educar e construir. Então, qual que seria a tarefa dele? Compreender aquelas pessoas, amá-las, perdoá-las. Não ser aquele juiz carrasco que vai lá, que condena, que simplesmente aplica uma pena. Não, o propósito era muito maior. Era o quê? Ajudar a construir algo diferente, era educar os espíritos, aqueles seres que tinham possibilidade de melhora e de desenvolvimento. Então, a função dele como cristão não era simplesmente ver, enxergar os erros e castigar a pessoa em função do erro. Não, a ideia era o quê? Entender aquele erro e ajudar aquela criatura a se reeducar, a se transformar, a se modificar. E essa é a nossa tarefa como cristãos. A gente não precisa ser juiz para fazer isso. Inclusive, ao contrário, nós não devemos ser juízes. Então, a proposta é que possamos olhar aos demais sem rótulo, sem julgamento, sem condenação e sendo verdadeiramente cristão. Qual que é essa sentença cristã? É sempre verificar o que pode ser feito para melhorar. E o juiz, é claro, acordou modificado, emocionado, em lágrimas, por conta desse encontro que ele teve com o mestre à noite em desdobramento. Trazendo essa lição para nós, para o nosso dia a dia. Hoje, até no programa da rádio, eu acabei falando sobre isso, sobre a questão de como lidar com julgamentos, com opiniões e com rótulos alheios. Eu até usei esse tema na rádio por já estar me preparando para essa conversa com vocês, para esse estudo de hoje. Quando nós aprendemos a julgar, gente, desde sempre, desde pequenininhos. Então, nós começamos a aprender a observar o outro e a julgar desde pequeno. Nesse julgamento, na maioria das vezes, nós seguimos o quê? Aquilo que nós vemos em quem nós convivemos, em quem está na nossa volta. Então, o ambiente que a gente convive, as pessoas com quem convivemos e trocamos, nos influenciam muito com relação à forma como nós enxergamos o mundo, se nós julgamos ou não esse mundo. Então, nós recebemos essa influência. Beleza? Como que a gente julga? De forma mais crítica ou menos crítica. Mas essa crítica, essa questão é subjetiva. Por quê? Porque envolve a nossa opinião. Opinião é igual à verdade? Não.
Opinião não é verdade. Opinião é como aquela pessoa sente, é como aquela pessoa pensa. Eu não posso colocar uma opinião como uma verdade absoluta ou colocar uma opinião minha como se fosse uma notícia. Ela não é uma verdade, ela é uma ideia, é uma forma de ver, é uma forma de enxergar. Mas a partir do momento que nós tomamos essas opiniões como se fossem verdades, nós podemos cometer muitas injustiças. Por quê? Nós colocamos aquela opinião como verdade e a nossa tendência vai ser julgar o outro já não vai mais estar com a verdade, não. Eu preciso de prudência. Eu também preciso usar a inteligência. Para quê? Refletir e aprender a receber o que está vindo de fora. Então, eu escuto quem pensa, sente diferente de mim? Ou eu vou reagir de forma automática, de forma negativa? Então, nós precisamos aprender a escutar, ouvir diferentes opiniões, diferentes formas de sentir. E eu preciso aprender a mudar, a reconhecer quando algo, uma ideia que eu tinha não é real, não condiz às vezes com a situação, com aquele meio, com alguma circunstância. Então, a opinião não vai ser uma simples afirmação. De forma alguma. Então, a gente precisa aprender a olhar para isso com outros olhos. Então, diminuir esses julgamentos. E isso é difícil. É difícil porque a gente é treinado a fazer isso. Você olha para uma determinada cena, já tem uma ideia estabelecida sobre o que está acontecendo, já forma uma ideia sobre aquelas pessoas, postura, comportamento. Nós julgamos a forma de se vestir, nós julgamos a aparência, nós julgamos tudo. E às vezes não só julgamos, como falou uma colega que comentou na rádio, como a gente também quer aplicar a sentença e condenar o outro. Então, pera, quem nós somos para fazer isso? Não posso, de forma alguma. Fazendo isso, eu estou longe do ensinamento de Jesus. Tem pessoas que distorcem um pouco a situação. Tipo, eu não dou opinião, eu não julgo, eu falo a verdade. Opa! Será? Como saber qual é a verdade? Quem é que tá com a verdade? Quem vai dizer se é verdade ou não? Tem gente que fala que apenas é sincero. Tá? E isso me dá o direito de agredir alguém ou de pôr o dedinho lá na ferida da pessoa simplesmente por estar falando a verdade? Não, eu não tenho esse direito. Então, mesmo havendo uma verdade, tem formas e formas de colocar essa situação. Eu posso expor sem agredir, sem machucar alguém. Vamos supor que a pessoa chega, minha blusa é nova, você gostou? O outro, nossa, horrível, não gostei dessas flores, muito escandaloso. Precisa colocar assim? Será que não pode colocar? Olha, não é meu estilo, eu gosto mais discreto. Olha, não ficou bem com você. Eu posso expor o que eu penso de uma forma que não agrida o outro. É só ter um pouco de tato, é só ter um pouquinho de cuidado. Eu vou expor o que eu penso, o que eu estou sentindo, mas sem cometer aquilo que a gente chama de sincericídio, que é aquela verdade que mata, que agride o outro. Nada justifica fazer isso com ninguém. Então, não, eu não vou julgar e aplicar essa verdade aí implacável que dói, que machuca. Não. Então, eu vou tomar o cuidado. Posso até passar o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo na medida que a pessoa questiona, mas nunca de forma a agredir, nunca de forma a violar essa pessoa, a fazer com que ela fique triste. Então, é importante compartilhar opiniões, ideias? Claro! Nós podemos crescer e aprender através desse compartilhamento. Hoje, por exemplo, a nossa conversa é virtual aqui, é online. Então, nós trocamos informações, nós navegamos pelas redes sociais, é Facebook, é Instagram, todas elas.
e absorvermos um monte de informação. O que a gente faz com isso? Como nós lidamos? As pessoas hoje brigam virtualmente. Alguém vai lá, posta uma mensagem específica, o outro veste a carapuça, vai lá, responde de forma agressiva. Então, chegamos a um ponto onde eu não posso ouvir uma opinião contrária. Aquilo irrita, aquilo incomoda, e ao invés de simplesmente ouvir, tentar entender, aprender com a situação, há confronto. Isso não leva a lugar nenhum. Há confronto por ideias, por religiões, por várias temáticas. Pessoas, famílias que brigaram em grupos de WhatsApp por opiniões diferentes. Só que nessa briga, nessa situação de confronto, não há aprendizado. Eu tô dona da verdade, julgo que o outro tá errado, é o outro que não me ouve, o outro é intransigente e a briga continua. Será que ninguém pode dar um passinho realmente para trás e rever o seu posicionamento? Ou simplesmente não conversar sobre aquele tema? Simplesmente pular aquela situação, isso é possível. Se não há maturidade para discussão, pula. Deixa. Outra questão que a lição traz para a gente, a questão dos rótulos. Rotulamos muito as pessoas, porque não basta julgar, a gente tem que rotular também. Exemplo de situações de rótulos, por exemplo, um professor na sala de aula com relação aos alunos. É muito comum os professores rotularem todos os alunos. Como? Ah, fulaninho é o preguiçoso. Ah, aquele ali é o bagunceiro. Ah, ciclano, nossa, ajuda, faz o que precisar. Ah, Beltrano é lerdo, tem dificuldade. Ah, esse aqui é super inteligente. Gente, tá todo mundo rotulado. Os pais rotulam os filhos. Ah, o filho A é o que aprende mais fácil, tira boas notas, me ajuda bastante, mas o B, esse dá trabalho, esse é preguiçoso, esse é desobediente. Isso são rótulos. Dependendo do rótulo que é colocado na criança, aquilo fica e pode acompanhar a pessoa até a vida adulta. E traz problemas de relacionamento, traz problemas na sua autoestima e na sua vida como um todo. Então, cuidado com os rótulos, principalmente em crianças. Por quê? Porque aquilo vai acompanhar. Se fossem rótulos somente positivos, era uma coisa. O problema é que na maioria das vezes os rótulos são negativos, e se a pessoa acredita naquele rótulo, naquilo que está sendo colocado, ela pode simplesmente parar, estagnar ali naquele momento. Vou dar um exemplo. A criaturinha está aprendendo a tocar violino. Chega o pessoal em casa, ave, credo, que barulho. Nossa, fulana, você faz barulho com esse negócio, que horrível. A pessoa está ensaiando, está aprendendo, o instrumento não é fácil. E toda vez que a bichinha tá tocando, ela escuta que ela não sabe, que ela só sabe fazer barulho. Dependendo da postura desse espírito, dependendo do estágio desse ser, ou ele vai ser aquele espírito mais forte, que não dá atenção para isso, eu vou aprender sim, vai lá, estuda e consegue, ou ele deixa, tipo, eu só sei fazer barulho mesmo, então não tenho jeito, eu não nasci para isso. Desiste. Para no meio do caminho, por conta do rótulo, da crítica negativa que recebeu, assimilou e ficou paralisado. É normal, como psicólogo, a gente receber no consultório, por exemplo, pessoas de 30, 40 anos que trazem questões de rótulos que foi colocado pelos pais lá atrás, na primeira infância. E a pessoa traz isso para a vida adulta, fica como uma marca na sua personalidade, fica como uma dificuldade na sua autoestima, e a pessoa pode carregar isso por longo prazo. Então, é importante, sim, a gente observar ao estabelecermos as nossas relações, se eu estou rotulando o outro. E além de rotular, que tipo de rótulo eu estou colocando na pessoa?
Que rótulo é esse? É positivo, negativo? Por quê? Porque isso vai influenciá-lo. Quando, por exemplo, a criança recebe estímulos positivos, quando é ao contrário, nossa, não, você é inteligente, você vai conseguir, você vai superar. Isso ajuda, isso estimula. Ela pode acreditar, se esforça mais e realmente consegue. Então, faz diferença essa fala, esse estímulo. Do mesmo jeito que a crítica pode colocar para baixo, o elogio vai colocar para cima, vai estimular, vai ajudar a pessoa. Então, é importantíssimo observar que papéis estamos desempenhando na vida das pessoas que circulam, que estão à nossa volta. Então, eu estou sendo aquela criatura que ajuda, que estimula, que incentiva ou que atrapalha, que coloca ali uma pontinha, uma sementinha de dúvida, de ansiedade, de insegurança. E isso é só a gente que vai poder olhar, observar e julgar. Nós somos movidos ainda por eles, pelos rótulos. Como assim somos movidos? Além de julgar, de observar e colocar rótulos, nós também nos movimentamos por ele. Em que sentido? Muitas vezes nós agimos esperando um elogio, esperando uma gratificação ou desejando obter um rótulo positivo. Então, nós ainda nos movimentamos assim. Nós ainda desejamos esse rótulo de nossa, fulano é inteligente, fulano é isso, olha que legal que fez isso ou que fez aquilo. Não deveríamos ainda nos movimentar dependendo do estímulo de fora, dependendo de uma aprovação externa. Essa aprovação deveria vir do quê? De nós mesmos e da certeza de estar agindo corretamente. Mas a gente ainda está aprendendo, a gente ainda tem dificuldade de remover ou deixar de esperar esses rótulos ou essas observações positivas, construtivas acerca do que a gente está fazendo. Já que isso ainda acontece, que é inevitável, que pelo menos possamos fornecer conteúdo positivo. Que possamos ao menos fornecer rótulos que ao invés de empurrar a pessoa lá para baixo, para algo que é negativo, que isso melhore a sua autoestima, que deixe a pessoa bem feliz. Ou mesmo numa situação que aconteceu algo negativo, não preciso empurrar para baixo. Um exemplo que eu lembrei que a gente até comentou na rádio de manhã. Eu vou educar um filho. Eu posso criticar a postura, o comportamento da criança, do jovem, mas eu não preciso destruí-lo emocionalmente ou como pessoa, porque tem uma diferença muito grande. Se eu viro para a criatura, nossa, mas você não tem jeito mesmo, que porcaria, ele é a porcaria? Peraí, eu estou desqualificando tanto assim? Não posso. Mas, por outro lado, eu posso criticar a postura, o comportamento. Claro, eu posso ir, olha, filho, eu te amo, mas esse comportamento X que você teve é horrível, é inadmissível. Isso não é coerente com a pessoa legal que você é. Então, eu estou criticando o comportamento, a postura, a atitude. É diferente de eu jogar a pessoa fora, no lixo, que a gente praticamente faz isso verbalmente. Então, é lembrar de criticar a postura, o comportamento, a situação, mas não a pessoa. E aí fazer um elogio, o oposto. Valoriza algo de positivo que a pessoa tem. Olha, você é inteligente, mas nessa situação você agiu sem refletir. Olha a consequência, foi assim? Aí você explica. Você pode dar a bronca.
Você pode e deve educar e apontar sim o que está acontecendo, principalmente o jovem nessa questão da educação. Então é importante e é necessário, mas eu posso fazer isso ainda sem ferir, sem agredir a sua autoestima e sem fazer com que a criatura se sinta tão mal, tão ruim ou tão para baixo. Eu vou fazer de forma a elevá-la, a fazer com que ela se sinta bem. E isso já vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para o outro, é a ideia da lição. Então, eu vou tentar ser cristão o tempo todo. Essa é a ideia. Então, comece a agir como cristão. É para ser perfeito. Gente, para. Nosso mundo não é ainda de perfeição, mas estamos num processo de aprimoramento, estamos num processo de desenvolvimento e tudo bem. Eu vou escorregar, eu vou errar e vou ter situações difíceis. Então, viu ali que em determinado momento escorregou, julgou, opa, fiz besteira, falei besteira, conserta. Pede desculpas. Apontou algo ruim, busca algo positivo para apontar. Então, dá tempo. Ou não foi algo que foi verbalizado, provoca mudança dentro de você. Então, comece a mudar esse olhar. É como na conversa de Jesus com o juiz. Ele não disse que aquelas pessoas não tinham feito as coisas erradas ou realmente não mereciam aquele rótulo. Algumas realmente tinham aquelas situações, mas a forma de olhar para o problema e de lidar com ele, essa era a diferença. Era olhar de forma a ver uma possibilidade de transformação, de educar aquela criatura. E esse olhar cristão que a gente precisa ter no dia a dia. Assistiu TV, viu uma notícia pesada? Cuidado, não vai julgar e condenar a criatura que está lá aparecendo. Tenta enxergar com outros olhos e vamos tentar enxergar como cristãos. De que jeito? Tendo tolerância, perdoando e, gente, entendendo que não é brincar de poliana. Não é negar que existam problemas ou que existam coisas erradas a serem melhoradas. Porque às vezes o erro, o mal tá lá e realmente aconteceu. Mas eu não preciso ser aquele juiz frio, implacável, que simplesmente quer castigar e punir o outro. Então é tentar entender o que aconteceu, é olhar todo o movimento. Então é ter um outro olhar de compreensão, que visa uma possibilidade de melhora, de educar o ser, ou mesmo que eu não tenha essa função, mas que eu consiga enxergar que ali tem uma outra consciência que também é divina, filha do mesmo Pai, e que vai, mais cedo ou mais tarde, também se desenvolver, evoluir e ser um espírito de bem. Então, o ser cristão é sermos homens, pessoas de bem, é estarmos envolvidos neste processo de aprendizado, de observação que é constante. Então, tenta dar menos importância para a opinião, tenta evitar o julgamento, tenta olhar com olhos mais bondosos. O Chico fazia muito isso, aproveitando que o livro era do Chico. Tem várias histórias que falam sobre a bondade dele e dele sempre buscar enxergar esse lado positivo nos seres e nas criaturas. E nós podemos fazer isso. Não temos o mesmo estágio evolutivo? É claro que não. Mas isso não impede que possamos tentar começar a aprender a desenvolver esse processo, esse aprendizado. Não é impossível, não. Começa ali no seu círculo, dentro de casa. Começa com as pessoas mais próximas, tudo bem. Começa a olhar esses comportamentos ou essas situações de uma forma menos rígida, com mais tolerância, com mais compreensão, com mais paciência. Isso já vai fazer a diferença. Quando a gente começa nessa célula menor, depois fica um pouquinho mais fácil a gente ampliar isso para a sociedade como um todo,
para outras pessoas nos meios em que nós circulamos. Então, essa era a lição que eu queria dividir com vocês, a lição 32 do Alvorada Cristã. Quem puder depois dar uma lida, vai lá na fonte, leia a historinha na íntegra e vamos tentar mudar nossa postura no dia a dia, tomar cuidado com relação a esses julgamentos. Nós somos juízes severos com o outro, né? Com a gente é um pouco mais bonzinho. E vamos investir muito nessa reforma íntima, nesse nosso processo evolutivo. Então, que Deus nos ampare, nos proteja, que possamos sempre manter essa conexão com Jesus, nosso irmão, mestre e amigo, para que ele nos ajude nesse processo de reforma, que possamos ter esses olhos voltados ao bem, ao amor, à paz, aquela melhora que a gente tanto deseja na nossa rotina vai vir sim através de nós mesmos e que nós sejamos esses mensageiros da paz, do amor, dessa transformação que a gente tanto deseja e que possamos levar todas essas energias positivas para dentro do nosso lar, da nossa família, das nossas relações. Que o Pai nos ampare, nos proteja, que o manto de luz e proteção envolva cada um. Muito obrigada por ter ficado até aqui, pela paciência, pelo carinho. Um grande beijo, ótima semana, muita paz a todos. Tchau, tchau.